Nós temos trabalhado o tema da graça e continuaremos com ele. O Silas trabalhou esse tema semana passada e eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês mais uma vez hoje. O texto é de Gálatas 1, versículos 6 e 7. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e o 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco cada um de nós aqui, Senhor, em tuas mãos, para que o Senhor fale conosco. Se o Senhor falar, o Senhor nos der ouvido para ouvir, então ouviremos, Senhor. E que esta tua palavra venha gerar vida, Senhor. Venha gerar cura. Venha gerar, Senhor, liberdade. Venha gerar em nós, Senhor, a tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu estava vendo uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo em junho de 2009 sobre uma situação que aconteceu com Marcelo Taz, lá o camarada que é o chefão lá do CQC, né? Um perfil fake, não sei se era Twitter ou Facebook, em algum lugar, se não me engano era no Twitter. Colocou lá Marcelo Taz, só que o rapaz usou uma manhinha ali. No L, ao invés de usar o L minúsculo, ele usou o I maiúsculo. Então começou a sortear participações no programa, dar opiniões e tal. E isso me chamou a atenção porque havia só um detalhezinho, né? Era um L que foi substituído pela tecla I, né? E que causou toda uma confusão na vida dele. Foram muitas questões que foram levantadas, atribuídas a ele, e que necessariamente não tinham nada a ver com ele. Por que eu estou trazendo isso aqui? Nós vivemos num tempo de relativismo quase que absoluto. A ideia do certo e do errado não é trabalhada na minha e na sua mente como algo que não deve ser percebido desta maneira. Aliás, a única referência sua deve ser você mesmo. Nós vivemos dentro de um contexto que propaga uma religião do homem. Você deve ser Deus, você é o seu Deus, e você então é a referência. Só que com isso nós geramos mais de 7 bilhões de deuses no mundo. E além de pensar em uma questão que tenha um fundamento, que tenha uma referência, ser algo quase que uma involução para o pensamento moderno, ou seja, você ter algo que você possa confiar como referência absoluta para a sua vida, e nesse caso é Deus, é quase que algo para aborígene. Além disso, tem o fato dessas sutilezas. Quando nós falamos de evangelho, isto não é diferente. Paulo está vivendo um contexto da carta aos Gálatas, onde a expansão do evangelho acontecia de forma recente. O que está acontecendo ali é algo na pujança da mensagem do evangelho, daquilo que o Espírito estava fazendo, mas dentro desse contexto já havia então aqueles que de alguma maneira subvertiam o evangelho. E esta subversão acontece a partir, ele usa duas palavrinhas nesse texto, que para nós é traduzido da mesma maneira, mas que dentro do contexto do grego koiné, são dois significados diferentes. Ele trabalha com a palavra alós e a palavra heteros. A palavra alós fala quando ele diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. Então essas duas palavras, outro e outro, uma tem o sentido de heteros, aquilo que você
quando entra em contato, percebe claramente a distinção. E a outra é o alós, que é outro, porém é carregado de semelhanças. Então, além do fato de que existe sobre nós um peso de um pensamento moderno que diz que você não pode ter nenhum absoluto, ou seja, que você não pode entender nada como definitivo e certo, que isto é para cabeças tapadas, fechadas, para gente burra, tem também as sutilezas daquilo que vem ser parecido, daquilo que não se apresenta de forma clara, honesta e corajosa de identificar-se como o outro. Quando nós falamos de evangelho, das relações espirituais, das relações com Deus e com a sua palavra, isto é o proforme do inimigo das nossas almas. A palavra de Deus vai nos ensinar que o inimigo das nossas almas, ele se transfigura em anjo de luz. Não espere uma honestidade, uma coragem, uma clareza de ninguém chegar diante de você no que se refere à palavra de Deus e aquilo que Deus tem para mim e para você, com o objetivo de enganar você e dizer assim, olha, eu sou o engano. Eu queria dizer para você que eu estou aqui para iludir você. Na realidade, eu sou Satanás vestido de luz. Não espere isto. Sempre que isto se manifesta, do ponto de vista daquilo que nós chamamos de espiritual, ou seja, daquilo que nós falamos de transcendência, de Deus, de relação com Deus, isto aparecerá diante de mim e de você de uma forma sutil. De uma forma que é simplesmente trocar um L minúsculo por um I maiúsculo. Como aconteceu no caso do perfil fake do Taz. E isto nós precisamos atentar, porque Paulo está admirado com uma realidade. Existe uma realidade graciosa, uma identificação do evangelho com a graça. Mas o que significa isto? Que ele coloca em contraposição com outro sistema. Que sistema é esse? Ele vai dizer que chama lei. E nós precisamos entender um pouquinho do que nós estamos falando. Porque quando nós falamos de lei, muita gente entende simplesmente como uma regra. Mas não é somente a regra daquilo que estava sendo colocado a partir do Pentateuco, do todo o Antigo Testamento. Lei é um espírito, ou seja, é uma essência de uma manifestação que escraviza as pessoas. Que tem como base muitas vezes, fala Joelzito, como é que você está? Alguém tem uma Bíblia para expressar para esse cidadão aqui? Porque muitas vezes o que a gente pensa, que o que está em contraposição aqui, é simplesmente as leis em si. Mas daquilo que Paulo está dizendo, é na realidade tudo aquilo que tem a capacidade de escravizar a mim e a você. Porque a proposta do evangelho precisa ser graciosa, ou seja, não pode ter condições, porque ela tem o propósito de libertar você. E tudo que tem uma condição te amarra. Se eu disser que sou seu amigo, somente se você for legal comigo, ou se você fizer isso, a lei em si não está na referência daquilo que você precisa fazer como contraposição à minha amizade. A lei está neste espírito que faz de você um escravo meu. Caso você não haja desta maneira, nós não teremos uma relação. De modo que sempre esta amizade está sob juízo. E esta amizade não só está sob juízo, como ela depende de você. Depende da sua capacidade, da sua condição de manter as regras que eu lhe propus. E isto lhe deixa então o tempo inteiro em suspensão. Por quê? Porque nós não somos capazes de manter regras todo o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde você vai quebrar as regras. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque você é finito. Porque você não é Deus, você não é um ser absoluto, você é um ser que tem fim. E como você tem fim, este tropeço, esta quebra de acordo é simplesmente uma questão de tempo.
Paulo está aqui contrapondo não só a questão das leis em si, ele está contrapondo na realidade este sistema, seja ele qual for, o sistema que faz de você então um escravo. O evangelho vem como algo libertador, algo que propõe as coisas de graça. Certa vez eu estava perguntando para Deus, como Deus pode fazer algo para que você e eu jamais nos aproximemos dele pelo interesse. Eu tinha um rapaz, um amigo meu, não é bem amigo não, um conhecido. Amigos são poucos, graças a Deus eu tenho alguns. Que ele era muito rico, esse rapaz, muito rico mesmo. E ele tinha uma dificuldade imensa em se relacionar. Porque todas as vezes que ele se aproximava de alguém, começava a estabelecer um relacionamento, ele não sabia se aquela moça estava vindo em direção a ele por causa dele, ou se havia ali uma motivação extra, tendo em vista a sua condição financeira abastada. Ele nunca tinha esta convicção, esta certeza. Mesmo que uma moça se aproximasse dele com uma intenção legítima, contudo, para ele estava sob suspeita, tendo em vista que, querendo ou não, ele era milionário. E eu pensando aqui, como que Deus pode fazer com que a nossa relação com Ele seja uma relação isenta do interesse? A única maneira que eu vi foi na graça mesmo. Deus, antes que você se antevenha no sentido de querer alguma coisa dele, Deus já lhe dá tudo. Deus já lhe deu tudo. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não poupou seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas? Só que nós vivemos dentro de um contexto de um outro evangelho, de um outro Deus, que usurpa o nome de Jesus, usurpa o cristianismo, usurpa o que for, que tiver ligação histórica com o Deus que se manifestou no nosso meio em carne, que veio se explicar a nós, algo que para nós é um absurdo, que só pode ser entendido na perspectiva da graça também. Nós estamos enfiados e mergulhados neste outro evangelho que propõe que Deus tem mercadorias interessantes para você, e que Ele é um Deus tão idiotizado, e que não tem nenhuma vontade de libertar os seres humanos dos seus ídolos, e destas potestades que faz com que a gente se escravize, tendo em vista a opinião alheia, tendo em vista a glória humana, tendo em vista a nossa teomania. É um Deus que não tem nenhuma obrigação com a liberdade do ser humano. É um Deus que não se importa de manter o ser humano na sua cobiça, escravizado pela sua ganância pequena, que o faz um ser pior, que faz com que ele pense que Deus é uma oportunidade para ele conquistar os seus desejos pequenos, que faz com que Deus seja um mercador que muitas vezes age com desonestidade por não entregar ou não cumprir o combinado. Por que nós vamos falar de graça? Se você não entender, querido, isto aí é 90% ou mais do que você vê dizendo que é cristão ou que é cristianismo. É um Deus que não age por graça. É um Deus com quem você pode fazer barganhas. É um Deus que não liberta você da sua ganância, não liberta você, mas é um Deus que quer escravizar você, quer aprisionar, tem interesse em manter você com os seus desejos pequenos, com a sua ganância e com o seu desejo de grandeza, para que você recorra a Ele, porque Ele tem a mercadoria que você quer.
E você então agora precisa desenvolver mecanismos, e há sempre em toda negociação, em todo comércio, há os atravessadores entre Deus, a sua mercadoria, e o ganancioso fiel. Então nós propomos para você moedas que talvez possam comprar os seus desejos diante daquele que os detém. Então nós colocamos a sua frequência ao culto como algo que pode favorecer ou melhorar a negociação. É colocado por esses atravessadores, vendedores de Cristo e da sua fé, por estes mercadores, que o seu dinheiro, a quantidade que você oferece de dinheiro, pode também facilitar a sua cobiça, ou seja, você alcançar os seus desejos que nunca vão ter fim, porque a partir do momento que você conquista algo, aquilo não lhe satisfaz, você precisa de mais algo, então você fica de campanha em campanha. Então esse ano é a campanha do Israel de Deus, a semana que vem é a campanha dos 418, na outra semana é a campanha de Josué, na outra semana é outra campanha, e você nunca vai ficando satisfeito, porque você permanece escravo de si mesmo, do seu pecado, do seu ser pequeno, do seu ser que não foi liberto, do seu ser que não experimentou nova vida, do seu ser que está afundado no pecado, e que vê em Deus simplesmente uma oportunidade para tentar sorver alguma coisa, que diga para você o seguinte: olha, está valendo a pena, pelo menos por esses 5 minutos agora, eu vou ter gás para continuar vivo. Então aí os testemunhos são desses tipos variados: carro, casamento, saúde, o que você quiser. Por que então é preciso entender o que é graça e o que não é graça? Porque existe um alós e existe um heterós. Porque existe um evangelho parecido, mas que na verdade é totalmente outro. Porque um evangelho 99% verdadeiro é 100% mentira. Mas nós estamos dentro de um processo de tal cozimento que para nós não causa admiração. Hoje, para eu como pastor falar um negócio desse, as pessoas que acabam nos ouvindo, muitas delas vão dizer assim: mas esse pastor não pode dizer isso que ele está dizendo. Ele não pode julgar assim os outros, porque existe este espírito que cela, este espírito de Jezabel que mata tudo quanto é profeta. Por quê? Porque se não está certo para você, para o outro pode estar. Gente, eu não vivo a partir de referências pessoais. Para mim existe um absoluto, Deus e a sua palavra. Todo ser que vive com uma referência só em si mesmo é um ser que está perdido. Nós vivemos num mundo onde tem mais de 7 bilhões de pessoas querendo ser a referência de si mesmo. E a proposta do mundo é esta. E quando eu estou perdido, e só tenho eu como referência, eu estou mais perdido ainda. Se tiver uma árvore, um cachorro morto lá, eu já não estou tão perdido assim. Que eu sei que se eu for ali para o lado do cachorro morto, eu vou para tal direção. Mas nós vivemos nesse processo. Fora isso, por que é importante entender o que é lei e o que é graça? Tudo que te escraviza é lei. Paulo vai dizer, quando você vai ler o Gálatas inteiro, e eu tive a oportunidade ali sentadinho de ler a carta rapidinho, ele vai dizer que a lei não é ruim. A lei, aí ele se refere aos princípios estabelecidos na lei de Moisés. Ora, quantos não sabem que dizer a verdade é bom? Quantos não sabem que promover a vida em detrimento da morte é bom? Ou você vai discordar disso? Depende, né? Se você estiver na guerra. Quanto nós sabemos que é bom amar. Nós sabemos de tudo isso. Ele não está falando que a lei em si é má, que a lei em si é ruim. Mas ele está falando quando alguma coisa, ainda que venha com aparência de boa, tem como objetivo
a sua escravização, este é o espírito da lei. E a escravização no mundo moderno ela acontece de várias maneiras. Uma delas é culpa. Culpa fala de dívida. Quando eu devo algo a alguém, eu me sinto culpado. Eu me sinto desconfortável na presença desse alguém. Quando o que a religião exige de mim é uma perfeição que eu não tenho, eu nunca vou me sentir confortável diante de Deus, diante da divindade. Enquanto eu não souber que de fato o sangue de Jesus Cristo é o que Paulo vai ensinar nessa carta aos Gálatas, depois vocês leiam, foi suficiente para pagar por todos os seus pecados. Que Deus não espera de você perfeição, porque Jesus Cristo é a minha perfeição e a sua perfeição. Porque Deus tratou com dois homens, com Adão e com Jesus. E em Jesus, tudo que Ele é, nós somos. Tudo que Ele fez, nós fizemos. E nós somos chamados a viver hoje por esta fé. A fé daqueles que se identificam com Jesus, não que se identificam com um padrão moral religioso aceitável, não que se identificam com a média evangélica medíocre. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não falo palavrão, vou na igreja, eu dou o dinheiro. Muito bem, querido. Se não for liberto, não conheceu Jesus. Jesus fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A religião tem como objetivo aprisionar você. Se a sua relação com Deus te aprisiona, você está numa relação com uma divindade pagã, com um ídolo. Você não está diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado no Cristo crucificado. Você está diante de um ídolo que pode cair hoje. Se a sua relação com Deus é uma relação de culpa, você não está diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para que você não o buscasse pelo perdão. Estava conversando com o Silas, e o Silas dizendo que hoje existe uma idolatria do céu. As pessoas querem ir para o céu, não importa nem se Jesus estará lá. Isto é relação de interesse, queridos. Você não entendeu Deus como seu Pai. Você não entendeu quem você é. Você não entendeu quem Deus é. Você está achatado pelo sistema. Você acha que a vida é isso que o sistema lhe propõe. Nascer, consumir, reproduzir. Você não consegue transcender este teto. Você não entendeu a grandeza do que Deus quer fazer de mim e de você. Deus quer fazer de você filho dele, herdeiro dele. Alguém que não tem mais nenhuma relação com a lei, porque morreu para a lei, para tudo aquilo que o escraviza. Alguém em quem nem a morte mais pode dar um fim. Alguém que está pleno diante de Deus pela fé. Isso significa crer na promessa, crer na palavra e não viver por vista. É um sistema acachapante, esmagador, que faz de você um eterno não você. Ou um perpétuo não você, melhor dizendo. Você nunca pode ser você, porque se você for você, você não será aceito. Então nós buscamos Deus pelo seu perdão, pelo interesse do perdão, pelo prêmio do céu. Então sabe o que Deus faz? Não, queridos, é isso que vocês querem? Então toma. Está aqui meu filho, crucificado, para que vocês entendam que eu os amo e que eu não tenho como serrar nada de vocês. Eu dou tudo para que vocês não me busquem por interesse. Seja ele legítimo ou não. Mas aqui você só vai me buscar o dia que você entender o quanto eu te amo. Você vai só me amar o dia que você entender que eu te amei primeiro. E terá liberdade para isto.
E se quiser, fará igual o filho pródigo, catará toda esta graça que Deus lhe deu e tentará administrar segundo o seu nariz. E ainda que você acabe comendo alfarrobas de porcos, ou desejando comer as alfarrobas de porcos, se você cair em si, será o melhor dia da sua vida. O Pai não te amarrará nem assim, como não amarrou Adão, como propôs a Adão todas as árvores que estavam no jardim. Se alguma religião em nome de Deus te proíbe, esta não tem nenhuma relação com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Evangelho vencer a nossa consciência, vencer a nossa vida, quando Deus vencer em mim, quando Deus não é uma religião fora de mim, quando Deus não é um acumulado de regrinhas, quando Deus é a minha vida, então eu dou razão a Deus. E sei que o que Deus diz a meu respeito tem a ver com vida. Então eu sei que se eu tomar aquele caminho, eu vou morrer. De todas as árvores comereis livremente, mas eu quero excetuar a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você morre. Então obedecer a Deus tem a ver com o conhecimento de um caráter de amor que não muda. Eu queria propor a seguinte coisa para você. Uma ilustração boba e simples. Alguém que te ama muito, escolhe ele no seu coração. Está em uma cidade, morando em uma cidade que você não conhece, uma cidade grande, tipo São Paulo. E ele lhe diz o seguinte, quando você chega em São Paulo, você está indo por um caminho, ele fala: filho, não tome este caminho. Este caminho é perigoso. Você o ouve por interesse? Ou você o ouve porque você conhece um caráter de amor em relação a você? Quando uma pessoa que te ama te dá uma orientação, você o ouve porque é uma regra? Porque você é obrigado? Ou porque você entende que conhece, experimentou o caráter dessa pessoa que lhe ama e confia no amor dela por você? Mas por que com Deus é diferente? Porque muito do que nós sabemos de Deus é uma religião. E nós não conseguimos nem perceber o héteros, da diferença absurda que há entre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e este Evangelho proposto por essas denominações várias. Inclusive, muitas vezes, nós não temos a percepção, estamos escravizados, fazemos as coisas por medo, por interesse, por vergonha, por culpa. Olha, que Deus é esse que propõe estes mecanismos como motivadores do seu coração? Este não é o Deus revelado em Cristo Jesus. O Deus revelado em Cristo Jesus diz que, através da sua palavra, se você der o seu corpo para ser queimado, e se você der todos os seus bens aos pobres, e isto não for motivado pelo amor, é como um badalo velho, é como uma lata batido pelo vento, não tem valor nenhum. Quando nós entenderemos que o Evangelho da graça de Deus é aquilo que nos liberta para ser o que Deus nos criou para ser em Cristo Jesus. Quando nós vamos entender que a verdade está para nós, assim como o ar está para a respiração, que dizer a verdade não é uma lei que nos obriga, mas é a minha própria vida. A vida nova que eu ganhei na ressurreição de Jesus. Quando eu vou entender que amar o meu próximo não é um ato de ação social para ser colocado lá nos píncaros da glória da Globo,
Ou no Criança Esperança, como aquele que tem uma escolinha de futebol para os pobres lá não sei aonde? Quando eu vou entender que amar ao próximo está para mim, assim como o ar está para a respiração? Porque eu ganhei uma nova vida. Que o fato de eu fazer isto não me faz melhor nem pior diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele já me fez agradável a Ele em Jesus. Efésios 1:6. Quando eu vou entender que amar o próximo faz parte da vida do Filho de Deus, daquilo que deveria ser normal. Quando o meu e o seu perdão deixará de ser uma bola pesada no tornozelo de alguém, dizendo: eu te perdoei quando você fez aquilo comigo, agora você precisa agir assim comigo. E escraviza essa pessoa ao seu perdão, ao invés de entender que o seu perdão é algo que deve ser genuíno e que tem a ver com a sua vida nova recebida em Cristo Jesus. Ninguém está aqui propondo com a graça uma vida de desgraça, mas nós queremos dizer, porque a palavra de Deus nos ensina, que se você quiser viver por esse meio, por esse intermédio da lei, você decai da graça, você se aparta de Jesus Cristo, você começa a viver pelo seu braço. Você pode até se tornar um religioso padrão, mas será um religioso que não tem nenhuma verdade dentro de si. Pode ser alguém que fala só a verdade, mas que é uma mentira e que se esconde atrás da verdade para poder esconder a mentira que é por dentro. Você entende isso que eu estou falando? A sua religião só servirá para te manter escravizado a um ídolo de um Deus sem graça e de um Deus que se compromete com a sua escravidão e faz de você vigilante da liberdade alheia. Aqueles que não passarem no seu padrão serão por você dedurado. Você será um X9 de Deus no máximo. Você será um representante dessa divindade maligna que está ali só para dizer que aquela pessoa está desadequada, enquanto a carta de Gálatas vai dizer: a vocês que são espirituais, se alguém cair em algum erro, acolhei-o com brandura, repreenda-o com brandura. Mas nós queremos esse sistema. Gente, em nome de Jesus, eu tenho orado ao Senhor e tenho falado para vocês, vai entrar no 7º ano, eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor avive a igreja dele nesta cidade. Se o Senhor nos der a oportunidade de fazer parte disso, será uma maravilha. Mas não permita ser cozido em banho-maria. Vocês, diz a palavra, já venceram o maligno. Esta geração pode ser a geração com fôlego de vida, que Deus está dando, com vigor, com saúde, com intrepidez, com gás, para dizer não a esse sistema majoritário que nós vivemos de um Deus sem graça, em nome do Senhor das nossas vidas. Diante dos quais eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, porque eles me associam a esta divindade pagã miserável. Por quê? Porque 90% daquelas pessoas que se dizem cristãs se curvam diante deste Deus escravizador e medíocre. E nós vamos ficar calados? O seu gás é para quê? A sua juventude é para quê? Os seus dons e talentos foram lhe dados para quê? Para você dizer assim mesmo? Para você vir aqui ouvir e falar assim: nossa, a pregação do pastor não gostei muito hoje não, daquele lá eu gostei. Para que servem os seus braços? Para que esta consciência que tem invadido a sua mente? Para você continuar olhando para as pessoas à sua volta e ver, coitadinha delas, elas não conhecem a verdade.
quando eu lhes proponho isso, será que eu lhes proponho isso como uma regra? Ou como aquilo que deveria ser natural da vida nova que vocês alardiam ter? A Bíblia diz: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Será que Deus tem te dado tantas coisas, sem jamais tomá-las, para que você não faça nada com medo de perdê-las? Por isso a palavra de Deus vai dizer que os dons e a vocação de Deus são o que, Sandrinho? Irrevogáveis. Deus te deu, está dado, querido. Isso também é graça. Para esse sistema não graça, Deus, mas Deus toma. Então você tem que ficar na corda bamba ali. Opa, eu não li a Bíblia hoje, eu perdi. Opa. Amados, em nome de Jesus, a esperança que eu tenho, olhando para mim, me incluindo nesse bolo, é de profetizar sobre ossos que estão secos, infelizmente. Quando eu olho para a nossa geração, os caras conseguiram acabar com o nosso vigor. Nós servimos a um sistema e dizemos, é assim mesmo. E ele está nos matando. E nós dizemos, é assim mesmo. Não temos poder de reação. A minha esperança é a mesma esperança do profeta Ezequiel. Profetizar. Deus falou, profetiza sobre os ossos. Pode esses ossos secos reviver? Tu sabes, Senhor. Para que você estuda tanto? Para você mesmo e para o sistema, né? Para conseguir as coisas que você quer, para conseguir a aceitação dos outros, a admiração dos outros. Para que você trabalha tanto? O seu trabalho é seu? O seu estudo é seu? A sua vida é sua? Então, tudo isso aí a morte vai pôr um fim. Porque este é fruto da capacidade humana. E o próprio carta aos Gálatas vai dizer que aquilo que é feito pela carne, a morte vai pôr um fim. Agora, se você entender que Deus não é uma religião, nenhuma ideia, nenhuma brincadeira, que Deus é real, que Deus é vivo e que é chegado a você o reino de Deus, tudo que diz respeito à sua vida está submetido a este reino. O seu ser, tudo que você é e faz, está sob o senhorio de Jesus. Aí o seu trabalho frutificará para a glória de Deus. O seu estudo terá significado. A sua vida, o seu namoro, o seu relacionamento, o seu dinheiro, tudo que você é, tem e faz, terá repercussões para a eternidade e a morte não poderá acabar. Mas enquanto a gente achar que Deus é uma religião, enquanto a gente achar que é assim mesmo, a gente vai correr atrás do vento, como disse Salomão. Vamos viver caçando, como diz um pastor amigo meu, gastando um dinheiro que não temos, com coisas das quais nós não precisamos, para agradar pessoas das quais nós não gostamos. Mendigando um pinguinho de glória, que até lhe darão, mas que acabará. Logo, logo, quando você se encontrar com você. Porque é importante saber que evangelho eu sirvo, o alós, ou o evangelho da graça de Cristo Jesus. Para eu saber se eu estou morto ou se eu estou vivo. Para eu saber se Deus é uma religião ou se Deus é minha vida. Para eu saber se eu estou brincando de Deus, de crente, se eu só tenho uma declaração a dar ao mundo, é assim mesmo. Ou se eu tenho o espírito daquele que diz, não, não é assim.
Como é que você sabe? Deus é a minha referência. Não, querido, você não pode gastar a sua vida desse jeito. Não, querido, não é assim. Você não pode se permitir este nível de escravidão. Não, querido, tem uma outra realidade para a sua vida. Não, querido, não é para você viver assim com a sua família. Não é assim que você deve viver com o seu próximo. Não é assim que você deve gastar a sua vida. Como você sabe? Deus é a referência. Ah, mas é uma referência fora? Não, isso é religião. É a minha vida. Quer saber como Deus é? Vem andar comigo. Quantos aqui têm coragem de dizer isso? Sabe por que nós não temos coragem? Porque nós achamos que Deus é a perfeição do mundo. Não entendemos que Deus é amor. E que Deus age em vaso que é de barro, para que a glória seja do tesouro e não nossa. Em Cristo Jesus, nós fomos crucificados para esse sistema opressor, mentiroso e falso da religião. E na ressurreição de Cristo, nasceram os filhos e as filhas de Deus, para ser luz nesse mundo, para ser sal nesta terra e para manifestar a vida de Deus e o bom perfume de Cristo. Não para ensinar dogmas e religiões às pessoas, mas para ser luz, sal da terra e luz do mundo. Para ser perfume de vida para a vida e de morte para a morte. Para aquilo que tem que morrer, morte. Para aquilo que tem que viver, vida. Quantas vezes nós pedimos aqui? As mensagens são todas gravadas. Só aqui, se a gente replicar no nosso Facebook, sei lá, só aqui já deve ter umas 20 mil pessoas. Mas nós não temos nem coragem de fazer isso. De se comprometer com isso. Fazer a gente tem, se comprometer não. Por quê? Gente. Né? Tanta coisa para fazer, quero ver se, né? Porque na nossa cabeça nós não entendemos ainda que nós não estamos aqui para brincar de nada. Nós estamos aqui para que em nome do Senhor Jesus o Senhor faça de nós vida. Para que nós entendamos que a nossa missão como igreja tem a ver com anunciar o Evangelho libertador e gracioso de Jesus Cristo, que transforma vidas, não que adestra pessoas. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Que o Senhor, Pai amado, é aquele que gera vida em nós. Que o Senhor gera vida. Que o Senhor gere vida na vida de cada um de nós aqui, no coração de cada um de nós. Que o Senhor traga a revelação, Senhor, da Tua pessoa. Que haja novo nascimento, Senhor, para que possa ter olhos para enxergar o Teu reino. Senhor, aviva a Tua igreja nesta cidade e faz de nós instrumentos, Senhor, da proclamação da Tua palavra. Levanta esta juventude, Senhor, com a consciência trazida pelo Teu Evangelho, de que anunciá-lo tem a ver com o que nós somos. Não tem a ver, Senhor, com uma regra, ou com uma moeda que nós podemos barganhar com o Senhor. Eu falei de Jesus para tantas pessoas, como é que o Senhor deixa eu bater o meu carro? Mas que nós possamos entender, como Paulo disse, pregar o Evangelho é o que pesa sobre nós, é o que faz sentido para nós, é o ar que nós respiramos. Anunciar um Deus que liberta tanta gente oprimida, Senhor, e até muitas vezes em Teu nome enganada, por aqueles que deveriam ser guias
até Jesus, mas que são na realidade guias de cegos, que não entram no teu reino e também impedem as pessoas de entrar, como diz a tua palavra. Mas Pai, em nome de Jesus, está aqui pessoas que o Senhor ama. Dá sentido às nossas vidas, dando a nós uma consciência clara de que estamos unidos a Cristo e que a missão de Cristo é a nossa missão e de que o que Cristo faz é o que devemos fazer, não como obrigação, mas como coerência com a vida nova que recebemos de Jesus. Opera assim no meio desta juventude, faz dela, Senhor, instrumento de vida, libertação, cura e graça, para a glória do teu santo nome. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.